Meus queridos irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, Salmo de número 23. Esse será o texto para a nossa meditação nesta manhã. Um salmo bastante conhecido de todos nós. Diz assim então a palavra do nosso Deus: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus por sua palavra. Oremos uma vez mais. Bondoso eterno Deus, nós estamos aqui com a tua palavra aberta diante de nós. Ajude-nos a ter reverência e o temor devido, para que ouçamos ela, ó Deus, e o teu Espírito de fato comunique com o nosso coração aquilo que tu quer ensinar, ó Deus. Ajude-nos, ó Senhor, a compreendê-la, a entendê-la, de modo, ó Deus, que nós glorifiquemos o Senhor à medida que vivamos uma vida com entendimento daquilo que o Senhor prescreve na tua santa, inerrante e infalível palavra. Assim nós oramos em nome e por amor do teu Filho amado, Cristo Jesus. Meus irmãos queridos, de fato, você há de concordar comigo que nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. Nós vivemos dias de aflições, na verdade. Você deve ter visto já nos noticiários guerras e guerras e guerras, perseguições, injustiças. Nós temos visto recentemente aí nos noticiários, por exemplo, na Nigéria, um massacre de cristãos. Eu não sei agora, não me recordo o número, mas seria como algo em torno de 30 cristãos por dia sendo mortos na Nigéria, meus irmãos. Nós também temos acompanhado guerras, pessoas se deslocando de seus lares, de suas casas, não sabendo para onde ir, seu país sendo bombardeado. Meus irmãos, de fato, nós vivemos dias terríveis e diante de tanto sofrimento, diante de tanta aflição, a impressão que às vezes dá é que Deus não se importa. Parece, e apenas parece, que Deus está calado. Mas, irmãos, nós não precisamos ir tão longe assim para sentir a aflição. Quem sabe, neste momento, agora, o seu coração esteja cansado. Quem sabe, neste momento, você está com medo. E as incertezas e as dores que você tem vivido estão tentando enfraquecer a sua fé, silenciar a sua fé. Mas vejam bem, é nesse cenário, quer seja no caos, quer seja o caos da alma, é que o Salmo 23, ele nos fala com ternura, mas ele também nos fala com poder. E ele nos lembra, meus irmãos, que o cuidado de Deus não depende das circunstâncias. Mesmo no vale, há um pastor que nos guia, há um pastor que nos sustenta e há um pastor que nos conforta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja, meus irmãos, isso é muito mais do que uma declaração. Isso aqui é uma confissão. É uma confissão de alguém que de fato encontrou o verdadeiro descanso em Deus, não na ausência de problemas, mas descanso num Deus que é presente e que cuida do seu povo, que cuida dos seus. No Salmo 23, então, eu gostaria de trazer para os irmãos, hoje, nesta manhã, 3 formas pelas quais Deus, então, cuida do seu povo e o cuida até o fim. A primeira delas, ele supre as nossas necessidades. Nós vamos ver isso dos versos 1 ao verso 3. Ele guia o seu povo em meio ao perigo. Versos 4
e verso 5. E por fim, ele nos dá a esperança eterna. Vamos ver aqui a primeira forma, o primeiro modo do Deus que cuida do seu povo até o fim. Ele supre nossas necessidades. Vamos novamente ler aqui os versos 1 ao 3, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus irmãos, a primeira coisa que nós não podemos perder de vista quando nós lemos o Salmo 23 é que o verso de número 1 é a metáfora, o Salmo é uma metáfora governante de todo o Salmo. Então nós devemos ler esse Salmo à luz dessa metáfora governante. Ou seja, nós devemos ler pelas lentes do pastor ovelha. Desta forma. Por quê? Porque assim nós extrairemos o verdadeiro significado do Salmo, daquilo que o poeta Davi, ele queria dizer para os seus leitores da época e o porquê faz sentido isso hoje para nós nos dias atuais. Mas é importante nós entendermos, antes de expor propriamente o texto aqui, o que Davi quis expressar aqui quando ele fala a respeito dessa metáfora governante entre pastor e ovelha. E para isso nós precisamos lembrar que o ofício de pastor na Palestina antiga não era nada fácil. Na verdade, era muito complicado. Nós, que somos ocidentais, temos uma ideia totalmente diferente, irmãos, do que era ser pastor na Palestina antiga. O trabalho de um pastor era extremamente árduo, extremamente perigoso. Eles corriam riscos de vida. O pastor, ele precisava encontrar faixas estreitas de pasto. E aqui é interessante, e realmente, irmãos, são faixas estreitas, porque em Israel, a geografia de Israel não é como a nossa. Onde você dá um chute cada macega aí, tem um pasto. Você vai para qualquer canto aqui do nosso território e tem pasto. Lá não tem. Lá é deserto, é árido, é seco. Então eles tinham que sair com o seu rebanho do aprisco, procurar pasto. Faixas estreitas de pasto. E um calor insuportável, irmãos. Um calor escaldante. E ele também deveria encontrar fontes de água em meio a um deserto árido, em meio à seca. E ainda teria que proteger o seu rebanho de animais selvagens. Então não era fácil a vida do pastor. E ele deveria conduzir o seu rebanho por caminhos estreitos e caminhos rochosos. A geografia de Israel é uma geografia complicada. Então, na verdade, não creio que qualquer um conseguiria até ser pastor naquela época. Neste sentido, meus irmãos, cada dia era uma jornada de cuidado constante. As ovelhas dependiam, e não poderia ser diferente, totalmente do pastor. Elas estavam totalmente vulneráveis, elas dependiam totalmente do pastor. E da mesma forma, meus irmãos, a nossa sobrevivência espiritual depende completamente de Deus. Sem Deus, nós nos perdemos. Sem Deus, nós estamos perdidos. Mas com Deus, nós temos sustento, nós estamos protegidos e nós somos guiados. Então é importante nós termos esse pano de fundo quando a gente lê o Salmo de número 23. E aí ele diz, então, o verso de número 1, Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui nós temos uma declaração de Davi, que é uma afirmação que resume toda a sua fé. Veja bem, na sua Bíblia deve estar escrito Senhor em letras maiúsculas. Caixa alta, que significa o nome de Deus, Yahvé, o Deus da aliança. Então veja bem, o que Davi está dizendo é que Yahvé, o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de tudo e de todos, este é o meu pastor pessoal. Esse que criou todas as coisas. Veja o pronome possessivo, meu pastor pessoal. E entendendo qual era a função do pastor na época,
nós podemos ter um significado melhor do que isso significa. O Deus do universo é o Deus que cuida de mim, é o Deus que me alimenta, é o Deus que me protege, é o Deus que me guia, é o Deus que me conforta. Ele é o meu pastor pessoal. E aí então ele nos dá aqui uma declaração absoluta que este Senhor, que é o seu pastor pessoal, ele diz: nada me faltará, nada me faltará. E aqui, meus irmãos, nós não temos uma expressão, e não devemos entender assim, que é uma expressão de luxo, que nada me faltará. Mas é uma expressão de suficiência. De suficiência. O que Davi está dizendo é: com Deus, realmente eu tenho tudo o que preciso. Não me falta nada. Com Deus, eu tenho tudo o que preciso. Irmãos, quantas vezes nós confundimos o que nós queremos com o que nós precisamos? Não é verdade? Quantas vezes nós vivemos em uma cultura que estimula o consumo, a insatisfação, e a cultura que nós vivemos nos faz acreditar que o básico já não é mais o suficiente. Nós precisamos sempre de mais. Nós precisamos de mais conforto. Nós precisamos de mais conquistas. Nós precisamos de mais visibilidade. E sem perceber, meus irmãos, nós estamos levando essa mentalidade para dentro da igreja. Para a nossa vida espiritual. Nós começamos a tratar Deus como se Ele fosse um meio para alcançar os nossos desejos, em vez de o tê-lo como pastor, que é o nosso verdadeiro tesouro. Meus irmãos, quando o coração ele exige o que é supérfluo, na prática, o que nós estamos dizendo para Deus é que o cuidado dele não tem sido suficiente. Senhor, o teu cuidado tem sido suficiente. Eu preciso de mais. Eu quero mais. Eu desejo mais. Eu exijo mais. O básico não tem sido suficiente. Irmãos, esse é o mesmo pensamento que move o mundo. É o mesmo pensamento. E daqui, alguns dias, nós já vamos ver isso na prática, no Natal. Mas esse não pode ser o sentimento daqueles que movem, não pode ser o sentimento que move aqueles que pertencem ao pastor, ao Supremo Pastor, a Deus, que pertence ao rebanho de Cristo. Por isso eu queria, nesse primeiro verso, trazer para os irmãos algumas aplicações práticas. Primeira delas, reveja as suas prioridades. Reveja, pergunte se as suas orações têm mais pedidos por coisas do que pela presença de Deus. Aprendamos a nos contentar com o que é básico, com o que é o essencial, com o pão de cada dia. Irmão, se o pastor está sentado à nossa mesa em casa todos os dias, o pão de cada dia é suficiente. Agora, se ele não está na nossa casa, nós nunca vamos ter aquilo que nós achamos que precisamos ter. Sempre vamos querer mais. Sempre vamos desejar mais. E resistamos à espiritualidade do consumo. Não busquemos substitutos para Cristo Jesus, até porque não existe, irmãos. Nós vamos correr atrás do vento. Só quem pode preencher o nosso coração é Cristo Jesus. Se nós não tivermos um relacionamento íntimo e sincero com Cristo da Bíblia, nós sempre vamos estar insatisfeitos. Nunca vamos estar saciados. Mas veja o versículo de número 2. Então, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Apenas aqui, um parênteses. Irmãos, a metáfora é pastor-ovelha, ok? E aqui o pastor, ele já saiu do aprisco e ele já levou as suas ovelhas por um caminho até pastos verdejantes, até junto das águas de descanso. A partir de agora, ele já vai começar a fazer o caminho de volta para o aprisco, ok? Apenas para que nós entendamos aqui o contexto onde nós estamos. Então ele diz sobre levar para fazer repousar em pastos verdejantes e também levando o aprisco aqui, o rebanho para junto das águas de descanso. Davi está mostrando aqui uma cena de paz. É interessante porque às vezes pode ocorrer o quê? Quando a gente lê de forma corrida isso aqui, pode pensar que o pastor está alimentando as ovelhas. E não é o que está dizendo aqui. As ovelhas estão repousando no pasto. E também pode dar a impressão de que as ovelhas
adentraram as águas de descanso, mas não adentraram. Elas estão junto das águas de descanso. É interessante nós pensarmos a respeito disso, porque o que o autor está querendo nos trazer aqui, nos mostrar, é uma imagem de serenidade. É uma imagem de paz. É como se fosse um oásis no meio do deserto. O local onde as ovelhas descansam, se revigoram e encontram segurança sob o olhar atento do pastor. Meus queridos irmãos, esse é o extrato de uma ovelha que confia no seu pastor. É o retrato do cuidado de Deus para com as suas ovelhas. Veja, ele não apenas supre o necessário para nós, ele nos conduz ao descanso da alma. É a imagem que o autor aqui, o poeta, está querendo trazer para nós. Meus irmãos, só o pastor pode nos dar uma paz que o mundo não pode. Só ele. João, capítulo 14, versículo 27, vai dizer: Deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas aí tem aquelas ovelhas fujonas, que querem a paz do mundo, que querem se satisfazer com as coisas do mundo. Irmão, só Deus pode nos dar isso, desde que nós contemplemos a serenidade da presença dele na nossa vida. Quando a presença dele na nossa vida for suficiente, de fato, pode cair o mundo ao nosso redor. O nosso coração estará confiante, estará em paz. É essa paz que o mundo não pode nos dar, que Cristo nos dá. O mundo promete alívio, mas só o pastor oferece descanso verdadeiro. E, irmãos, isso de modo prático. A gente vê isso em nossa vida. A gente até sabe que é o pastor e só ele pode nos dar alívio de alma. Mas muitas vezes, homens têm buscado alívio em uma posição melhor. Homens têm buscado alívio para trocar o seu carro para mostrar que está prosperando. Mulheres querem buscar alívio buscando um vestido, buscando o arrumar dos cabelos, e não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, isso é saudável, é salutar. O que acontece é que quando nós trocamos o alívio de Cristo, a paz de Cristo por essas coisas, aí está o erro. Adolescentes trocam a paz que só Deus pode nos dar por videogames. E adultos são assim hoje. Trocam por outras coisas, maratona uma série de TV a noite inteira, querendo buscar a paz naquilo que eles estão enxergando, naquilo que eles estão vendo. Ficam rolando aquele celular a noite inteira, sabe lá até quando? Buscando uma paz que só Deus pode dar. Só Deus pode dar o alívio que nós precisamos, irmãos. E essas verdades têm que ser ditas. Temos que lembrar disso. Porque a gente tem buscado nas coisas do mundo o alívio que só Deus pode nos dar. Nós devemos voltar para o prumo, devemos voltar para o foco, para aquilo que realmente Deus é e quer de nós, meus irmãos. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós acharíamos descanso. Por que, irmãos, que nós fugimos de Deus? Por que as ovelhas fogem de Deus? Porque elas estão querendo as coisas deste mundo, estão querendo a paz deste mundo, estão querendo descansar nas coisas deste mundo. Meus irmãos, eu repito, não tem nada de errado você querer ser próximo, não tem nada de errado você querer se desenvolver na vida, se aperfeiçoar na vida, querer uma função melhor, um cargo melhor, não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. Se você glorificar Deus naquilo que você faz, naquilo que você tem, louvado seja Deus na sua vida. Mas não troque isso pela paz de Deus. Não troque. Não faça isso com sua vida, descanse em Deus. Ainda que o mundo esteja em tumulto, encontre a paz e a serenidade de alma que nós temos somente em Deus. Aí veja o verso 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Esse refrigera minha alma aqui literalmente significa restaura a vida. Restaura a vida. Literalmente significa isso. Assim como o pastor permite que as suas ovelhas
elas se recuperem as suas forças no meio da jornada, Deus também renova as forças dos seus filhos. Ele restaura as forças dos seus filhos, irmãos. Restaura a vida deles. Restaura de forma física, restaura de forma emocional, psicológica, relacional, espiritual. É Deus que restaura, meus irmãos. Davi está dizendo aqui, é Deus que restaura a minha vida. E, meus irmãos, todos nós, em algum nível, precisamos de restauração. Em algum lugar da nossa vida, em algum nível, nós precisamos de restauração. E nós temos essa restauração, ou esta restauração, ela se cumpre completamente em Cristo Jesus. Fora de Cristo, nós não teremos a restauração que nós precisamos em alguma determinada área da nossa vida. Porque é Deus, irmãos, na pessoa de Cristo, que sustenta o cansado. É o Senhor, meus irmãos, que restaura o cansado, é Ele que perdoa o pecador. É o Senhor quem cura o quebrantado. É o Senhor quem dá vida ao morto. É o Senhor. Sem o Senhor, nós não podemos ter a nossa vida restaurada, irmãos. Quem sabe você, nesse momento, precisa ter a sua vida restaurada em algum nível. Sabe, neste momento você precisa voltar para o Supremo Pastor, precisa voltar para Jesus. Precisa se desapegar das coisas deste mundo e deixar que o pastor realmente guie a sua vida. Pare de guiar você. Largue as rédeas da sua mão, as rédeas da sua vida, das suas mãos, e deixa com o pastor. Meus irmãos, nós precisamos disso, senão nós não teremos nossa vida restaurada. Nós viveremos, irmãos, aqueles que ainda não têm Cristo Jesus como seu pastor, como Davi disse, o meu pastor pessoal. Você precisa de restauração, você precisa de renovo, você precisa de conversão. E você que tem Cristo no seu coração já entende isso, meus irmãos. Você precisa de renovo todos os dias. Você precisa se apegar às coisas de Deus. Você precisa se apropriar dos benefícios de Deus para a sua vida. Pare de deixar que sua vida seja guiada pelos seus sentimentos, pela família, pelo trabalho, por qualquer outra coisa. Quem guia a nossa vida é o pastor. É o pastor e só Ele. Deixe de querer ser o seu pastor. E que sejamos ovelhas de Cristo Jesus, o bom pastor. Porque só Jesus, irmãos, conforta o abatido de alma. Só Jesus, o nosso coração cansado volta a pulsar, volta a bater. Só em Jesus. E aí ele diz, guia-me pelas veredas da justiça. Literalmente significa que veredas da justiça, caminhos certos, por amor do seu nome. Veja, quando nós somos restaurados por esse pastor, nós somos guiados por ele. O pastor não nos restaura para que nós vivamos a nossa vida da maneira que nós achamos que devemos viver. O pastor nos restaura para que ele nos conduza, para que ele nos guie. É o que a palavra de Deus diz. As trilhas seguras que levam as ovelhas de volta ao aprisco. Assim também Deus nos guia pela sua palavra. Deus nos guia pelo seu Espírito. Deus nos guia pelos ensinos de Cristo Jesus, irmãos. Por isso, quando nós dizemos que somos ovelhas de Cristo Jesus, do Supremo Pastor, se você não se debruça na palavra de Deus, se você não tem vida de oração, se você não busca os ensinos de Cristo Jesus, repense a sua espiritualidade, repense o seu cristianismo, repense quem tem sido o seu pastor de verdade. Porque o pastor das Escrituras, ele vai nos guiar por meio da sua palavra. E não por aquilo que a TV diz, não por aquilo que a internet diz, e não por aquilo que nós achamos que o mundo está ditando. Somente Cristo Jesus nos guia por amor do seu nome. Meus irmãos, veja bem, quando ele diz aqui por amor do seu nome, veja que você não vai ser guiado de forma opressora.
Você não vai ser guiado de forma contrária. O pastor ele vai te guiar de uma forma que o nome dele seja glorificado. Ele vai te guiar de alguma forma e você, no fim, você está sendo guiado voluntariamente. Porque quem recebe a glória é o pastor, não é a ovelha. Não é a ovelha. Não adianta você, muitas vezes até bem intencionado, dizer agora eu vou servir ao Senhor, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. É o pastor que está te guiando. Você não faz nada, você responde por aquilo que o pastor já fez em você. Por isso, meus irmãos, e vejam vocês, no verso 4 e 5 nós temos aqui então, o pastor que cuida do seu povo até o fim, ele guia o seu povo em meio ao perigo. Aí no verso 4 ele vai dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Interessante aqui porque a expressão vale da sombra da morte tem a ideia aqui de uma escuridão profunda. É um desfiladeiro sombrio, um desfiladeiro estreito por onde as ovelhas precisam passar. Então lembram que nós estamos aqui na jornada diária de um pastor conduzindo as suas ovelhas de volta para o aprisco. A jornada agora aqui, ela ficou um pouco mais complicada, porque as ovelhas estavam no pasto verdejante, agora elas estavam junto às águas de descanso, agora elas estão já num vale profundo, escuro. A coisa já começou a complicar aqui. A jornada, então, do pastor continua. O pastor que conduziu as ovelhas por pastos e águas tranquilas, agora as guia pelo um vale perigoso. E certamente isso desperta medo, meus irmãos. Certamente. Agora, lembrem-se que o pastor que está guiando as ovelhas de volta para o aprisco, ele é o Deus que nos está guiando para o aprisco celestial. Nós devemos ver essa jornada do pastor, ovelha, como a nossa jornada espiritual. Como a nossa jornada. É isso que nós devemos ver. Nós estamos nos pastos verdejantes, nós estamos junto às águas de descanso, mas tem momentos da nossa vida que são vales profundos. Tem momentos da sua e da minha vida que nós passamos por tempestades. Tem momentos da nossa vida, irmãos, que são dolorosos, difíceis. São os vales da sombra da morte. Nesta jornada, irmãos, passaremos por alguns vales, algumas tempestades. Agora, você já se perguntou quais são esses vales? Porque às vezes a gente só passa, mas a gente não para pensar acerca destes vales. Irmãos, há vales da adversidade. Nós devemos parar, pensar, vai existir adversidade na sua vida. Existe o vale da solidão. Tem momentos que você vai se ver sozinho, mesmo cheio de pessoas ao seu redor. Existe um vale da solidão. Existe o vale da tentação. Você vai se sentir tentado muitas vezes a sair da condução do pastor, a sair da presença de Deus. Existem vários vales, meus irmãos. Existe o vale da enfermidade. Muitas vezes você vai sofrer acerca deste vale. Pessoas vão ficar doentes. Você vai ficar doente. E você vai sofrer. Você vai estar passando por um vale. Existe o vale do risco de morte. Tem momentos em que você, na sua vida, quem sabe, vai enfrentar um assalto, vai enfrentar um acidente, vai enfrentar alguma coisa que vai envolver risco de morte. São vales, irmãos, que todos nós enfrentamos. Mas vejam vocês, o que transforma o vale em algo, se é que podemos dizer assim, em algo bonito? A presença do pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Venha o vale que for na sua vida. Você não pode ter o maior vale de todos, não ter o pastor com você. Aí sim. Aí você está num grande e profundo vale. O pastor, irmãos,
Quando o pastor está junto, o vale já não é mais um lugar de desespero. O vale é um lugar de confiança. E a ideia é que Deus seja a luz em meio aos vales. Deus. Aí vejam vocês, ele continua dizendo no verso 4, a parte B, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E aqui é interessante porque Davi agora, no mais alto perigo em que as ovelhas estão passando, porque elas estão passando por um vale. Então ele nos mostra aqui alguns instrumentos, bordão e cajado, que são instrumentos que consolam aqui o rebanho. Davi está representando a proteção aqui das ovelhas com o bordão e o cajado. O cajado era uma vara com ponta encurvada, usada para tirar as ovelhas das fendas, guiá-las e também contá-las quando elas estivessem entrando no aprisco. O bordão é semelhante a um cacetete curto. Servia para afastar os animais selvagens e proteger o rebanho. Mas eu gostaria de brevemente aqui um relato bem curto de um pastor da região a respeito dessa parte aqui do texto do Salmo 23, de um livro, o autor do livro J.K. Wallace, ele está falando a respeito do pastor basco e tratando do Salmo 23. E nesse ponto aqui, ele diz assim: existe um vale conhecido como Vale da Sombra da Morte na Palestina, um desfiladeiro estreito e profundo ao sul da estrada de Jericó. As ovelhas só podem passar uma de cada vez, e o pastor precisa incentivá-las a saltar sobre fendas perigosas. Quando uma ovelha cai, ele a puxa com o cajado, colocando-a em segurança. E quando cães selvagens se aproximam, o pastor arremessa o seu bordão com precisão mortal. Isso aqui é um relato de um pastor da região. Meus irmãos, o quadro aqui para nós, ele é vívido. O pastor permanece junto com o seu rebanho no ponto mais alto de perigo da vida do rebanho. O pastor permanece junto. Assim, irmãos, Deus também permanece conosco. Deus permanece contigo nos dias mais sombrios da tua vida. Nos dias mais negros da tua vida. O pastor está lá. O pastor está lá. Veja que consolo, que conforto. Deus nunca disse que nós teríamos a isenção de sofrimento, de problemas, de vicissitudes. Nunca. Mas Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Quando Jesus Cristo diz isso em Mateus 28, Ele não está dizendo se vai estar nos dias bons ou nos dias maus. Todos os dias, todas as circunstâncias, em todas as situações, nós só temos que nos lembrar disso, irmãos. Quer passemos o que passemos, o pastor está conosco. O pastor está conosco, nos protegendo, nos consolando e nos guiando, nos dirigindo. Agora nós vamos chegar logo mais no final da metáfora aqui do Salmo, porque ele está nos guiando para um lugar. Ele está nos cuidando para que nós cheguemos a um local. Eu gostaria aqui de trazer uma ilustração acerca disso que nós estamos falando. Não sei se os irmãos já viram ou ouviram a respeito do poema Pegadas na Areia. É muito interessante esse poema e retrata muito bem isso que nós estamos dizendo aqui. Só a título didático para reforçar o ensino que nós estamos tirando aqui do Salmo. Então, há um conhecido poema chamado Pegadas na Areia. Nele, a autora descreve a vida como uma caminhada à beira-mar, onde via dois pares de pegadas, as dela e as de Deus. Mas, em certo momento, ela percebe que nos períodos mais sombrios e dolorosos da vida, havia apenas um par de pegadas. E ela, triste, entristecida, ela pergunta a Deus, ao Senhor: por que me deixaste sozinha nos momentos mais difíceis da minha vida? Porque ela viu só uma pegada. Estavam dois pares de pegadas. Aí nos dias mais difíceis da vida dela, ela viu só um par de pegadas. E ela deduziu que esse par de pegadas era dela. E ela pergunta ao Senhor, triste: por que o Senhor me deixou passar por esses momentos sozinha? Por quê? Deus então responde com ternura a ela:
filha, eu nunca te abandonei. Eu nunca te desamparei. Nunca. Foi nesse momento que eu te carreguei nos meus braços. É assim, irmãos. Quem tem um pastor no seu coração é assim. É o Senhor que nos carrega. É o Senhor quem nos conduz. Esse é o nosso pastor. Ele não promete que o caminho será fácil, mas garante que nunca faltará a sua presença. Interessante. Vejam o verso 5 aqui. Vai dizer na continuidade, nós não podemos perder de vista que nós estamos aqui numa metáfora pastor-ovelha. E aí no verso 5 ele diz assim, o poeta: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então Davi continua aqui descrevendo a provisão pastoral. E para trazer luz a isso que Davi está dizendo aqui no Salmo, eu gostaria de me valer novamente do pastor basco, que eu li para os irmãos recente. Diz assim: na Terra Santa não faltam plantas venenosas fatais para as ovelhas. Esse é o relato do pastor da região. A cada primavera, o pastor passa o dia arrancando essas plantas e queimando-as. Só então leva o rebanho ao campo limpo, onde podem se alimentar em paz, na presença de seus antigos inimigos vegetais. Meus irmãos, o pastor, ele prepara um lugar seguro para as ovelhas, para alimentá-las, para que elas descansem, mesmo cercado de perigos. E aí ele vai dizer: unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui, nós já na vida diária, na lida diária do pastor, em que ele saiu do aprisco, levou as suas ovelhas, aqui nós já estamos no retorno das ovelhas no aprisco, na vida diária do pastor. Então, todas as noites, ao recolher o rebanho, o pastor examinava cada ovelha. E se ele encontrasse alguma ferida nas suas ovelhas ali do rebanho, ele então ungia a ferida desta ovelha com óleo. E depois ele oferecia água fresca num cálice grande. Era assim. De onde as ovelhas bebiam e se refrescavam. Tendo essa imagem aqui, irmãos, por isso que é importante a metáfora, para que nós entendamos na prática a aplicação para os nossos dias. Porque, lembram que eu disse para os irmãos, é importante nós vermos esse salmo aqui à luz da metáfora, para que nós entendamos o que realmente significa para nós. Então ele traz aqui dois elementos, o óleo e o cálice, no verso 5. O óleo, então, simboliza cura, consolo. O cálice simboliza alegria e abundância. E nós vemos, é o que Davi está querendo transmitir, é que Deus também cuida desta forma das suas ovelhas. Não importa o ferimento que você tem no seu coração, não importa o que você passou na sua vida. O pastor sempre pastoreia o nosso coração. Ele sempre faz isso. Porque ele é generoso. Porque ele nos quer ver alegres nele. Ele nos consola, irmãos. E ele tem abundância para nós. Então nós vemos o cuidado restaurador e generoso de Deus para conosco. Ele sara as nossas feridas e transborda a nossa vida com bênçãos. Meus irmãos, vejam o versículo 6. Diz assim: bondade e misericórdia, e agora sim, de fato, as ovelhas dentro do aprisco. Veja o que o pastor está dizendo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, o Deus que cuida do seu povo até o fim, ele supre as nossas necessidades. Ele está conosco em meio aos perigos da vida. E ele também nos dá a esperança da vida eterna. E aqui, de fato, nós chegamos no clímax do Salmo 23. O pastor e suas ovelhas. Vejam, após então elas atravessarem o vale, chegam ao aprisco, ao lugar de descanso, lugar de segurança e lugar de comunhão. O dia findou, o dia terminou. As ovelhas agora estão repousando
em paz. Mas percebam que Davi ele não termina o seu cântico apenas olhando para o fim de um dia. Ele está olhando para além da vida, para o repouso eterno na presença do Senhor. A expressão que nós temos aqui, irmãos, bondade e misericórdia, do verso 6, revela o coração da aliança de Deus para com o seu povo. Misericórdia aqui significa literalmente amor leal, um amor fiel, um amor perseverante de Deus. Veja o pastor que nos cuida, irmãos. Revela o coração deste pastor. É um amor que não desiste, é um amor que acompanha, é um amor que sustenta, que não nos abandona, mesmo quando você e eu falhamos miseravelmente. Esse pastor está ali para nos ajudar, para nos guiar, para nos levantar, para nos restaurar, para nos conduzir, porque nós temos um lugar para chegar, nós temos um destino, irmãos. E quem está nos levando para esse destino não é você, não sou eu, é o pastor. A despeito do que você e eu vivenciamos na vida agora, aqui, é Ele quem está nos direcionando para lá. É Ele quem está nos conduzindo para lá. Para o aprisco eterno. Para o aprisco eterno. E o verbo nós temos aqui seguir, o verbo seguir, porque veja que interessante. Diz assim, certamente me seguirão, a bondade e a misericórdia certamente aqui me seguirão. Mas a gente deve entender, irmãos, este verbo aqui como perseguir, como acompanhar de perto. Bondade e misericórdia me seguirão. A ideia é que aonde você estiver, a bondade e a misericórdia do Senhor já está lá. Você estava numa cidade, bondade e misericórdia do Senhor estavam lá. Você se mudou para Cruz Alta, bondade e misericórdia do Senhor está aqui. Sabe aquela coisa que eu sou mais antiguinho, os mais antigos não sabem do que eu estou falando. Os mais novos perguntem para os seus pais. Filme do Jason. Quem lembra o filme do Jason? Filme de terror. As pessoas fugiam do Jason, mas quando elas menos esperavam, o Jason estava lá. Estava naquele local. Mesma coisa, bondade e misericórdia. Quando você vê lá, ó, está a bondade e misericórdia do Senhor aqui também. É essa a ideia de que bondade e misericórdia me seguirão. Aonde eu estiver, eles já estão lá. Já está lá. Bondade e misericórdia. Essa é a ideia aqui, meus irmãos. A bondade e o amor leal de Deus não apenas nos cercam, mas nos perseguem todos os dias. E aí eu quero ver a parte B e final, já estamos encerrando. Vejam bem, todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor aqui para sempre. Veja que agora aqui o pastor, ele sai do âmbito do pasto. Agora ele está dentro da casa. Habitarei na casa do Senhor para sempre. A jornada do dia, dos pastos verdejantes, ao vale da sombra, do vale até a mesa, e da mesa até o lar, é uma bela imagem da jornada da vida do crente. Bondade e o amor leal de Deus não nos abandonam, mesmo nos dias sombrios. Eles não dependem do nosso desempenho, mas do caráter do nosso pastor. Meus irmãos, nós podemos ver a providência de Deus em todos os momentos da nossa vida, no mais ordinário da nossa vida, no cotidiano do nosso viver, nós podemos ver essa providência nos cercando, essa providência de Deus. Davi termina o salmo com a convicção de que a vida com Deus não termina com o pôr do sol, mas se prolonga por toda a eternidade. É o que ele diz aqui: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Meus irmãos, o Salmo 23, vejam vocês, ele começa o verso 1, o Senhor, Yahvé, e ele termina: habitarei na casa do Senhor, Yahvé. É o Senhor quem nos conduz, irmãos, até o aprisco celestial, aonde nós habitaremos para todo sempre com Ele. Não largue mão desse pastor. Ele está com você em todas as circunstâncias. A ideia do Salmo é que o pastor nos dá segurança. O pastor é um Deus providente. A bondade e a misericórdia dele estão conosco.
Não significa o fato de nós passarmos alguns perrengues na vida, alguns momentos, alguns reveses, que a bondade e a misericórdia dele não estão conosco. Estão, porque o nosso destino é o céu, irmãos. Não é aqui, é a glória do Senhor. É o aprisco celestial. Por isso é importante, quando a gente vê assim o Salmo, com esse prisma do versículo 1, o Senhor é o meu pastor, até o último, habitarei para sempre na casa do Senhor, ali que ele diz. Meus irmãos, nesse meio é a nossa vida. Nós passaremos por pastos verdejantes, estaremos junto às águas de descanso, nós vamos ser guiados, a nossa vida precisa ser restaurada em vários momentos, nós vamos passar por vales, nós vamos estar à mesa junto com os nossos inimigos, nós vamos passar por uma série de situações, mas nós estamos indo para a nossa casa. Lá nós habitaremos para todo sempre. Aqui não, irmãos. É lá. É lá. Então, entre essas duas declarações está toda a história da vida cristã. O cuidado, a direção, a presença e a esperança que nós temos em Deus. Meus irmãos, eu disse que nós estamos passando por momentos difíceis. De fato, nós vivemos dias de medo e incerteza. As nações se agitam, os corações se agitam e se cansam, mas para o povo de Deus há uma certeza inabalável, inabalável. O Senhor cuida do seu povo até o fim. Até o fim. Por isso que entendamos quando nós lemos aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou quando nós falemos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não porque nós temos tudo que nós queremos, mas porque nós temos aquele de quem é tudo que nós precisamos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos ao Senhor.